confiar na gravidade aqui, que sempre funciona. Então, não me desaponte, por favor. É meio bamba aqui, mas vai dar certo. Então, boa noite a todas e a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu sei que esse é um momento muito importante para a IAB e para todos os associados da IAB. Então, eu espero não desapontar ninguém. Queria agradecer a Cris e a Ana e toda a equipe da IAB, super competentes e super carinhosos e carinhosas. Eu vi mais as carinhosas que os carinhosos, mas tudo bem, isso foi ótimo, também não estou reclamando disso. Foi muito legal, toda a conversa, desde o começo do convite inicial até esse momento aqui, elas realmente cuidam com muito carinho desse evento. Então, se falhar alguma coisa, a culpa é minha, não é de ninguém da IAB, só avisando para vocês, né? Então, o meu plano é o seguinte, eu queria fazer uma reflexão rápida, né, porque a gente vai falar meia hora por aí, depois conversar, que para mim, a minha parte, para mim, o que é mais interessante é ouvir um pouco vocês e poder ter um diálogo realmente, né? Eu sei que é difícil com um grupo muito grande, mas a gente tenta. Mas uma reflexão sobre o mundo que a gente está vivendo e o papel da tecnologia digital e de outras tecnologias de ponta. E eu acho também qual é a função, vamos dizer assim, dos líderes dessas tecnologias todas, não só dentro da empresa deles e delas, mas como pessoas, como seres humanos inseridos numa tribo que é a espécie humana nesse planeta, nesse momento. Eu acho que é muito difícil e errado, na minha opinião, hoje em dia, você se separar desse contexto, que é um contexto em que tudo isso que vocês fazem afeta milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e geram opiniões e geram posições que vão ser importantes não só para esse momento da gente agora, mas para as futuras gerações, para as gerações dos nossos filhos, etc. Então, existe uma coisa, um papel não só dentro da empresa, mas um papel social, eu acho, que é extremamente importante. E eu queria começar fazendo uma expressão, eu sou cientista, né? Então eu queria fazer uma experiência com vocês, tá? Uma demonstração empírica da seguinte asserção: nós já somos ciborgues. E eu vou provar isso para vocês empiricamente. Então, eu vou pedir um favor para vocês, já que é uma experiência, tá? Quero que vocês tirem aí, para quem, todo mundo aí vai ter o seu celular, por favor, tirem os seus celulares. Até liguem o celular, né? Passa aí a sua e tal. E eu quero que vocês olhem para uma coisa que é muito interessante. Você vai ver o seguinte: no celular de vocês vai ter uma coleção de aplicativos. E, certamente, se você fazer um levantamento estatístico dos aplicativos de vocês, muitos deles vão ser parecidos. Por exemplo, aqui no Brasil, o WhatsApp assim, Instagram, etc., são coisas, né? Então, vão ter aqueles que todo mundo tem, mas vão ter aqueles que só você tem, ou muito poucas pessoas têm. Por quê? Porque esse instrumento aqui, ele não é igual a um par de óculos ou um rádio a pilha. Esse instrumento aqui é uma extensão de quem você é. Então, ele passou a ser parte de você. Se você esquece o seu celular em casa de manhã, ou se ele quebra e você fica sem o celular durante um tempo, a ansiedade é inevitável, porque ele é como você se posiciona no mundo profissionalmente, como você se posiciona no mundo pessoalmente, como você recebe informação, como você passa a informação. E ele também tem uma coisa assim incrível, né, que é a capacidade que, você para pensar nisso, os seus avós, se você chegasse para o meu avô e falasse o seguinte, veio lá da Rússia, e falasse o seguinte: vô, eu vou aqui fazer um Facebook com o pessoal lá da Ucrânia, que vocês têm lá, entendeu? E você vai ver essas pessoas conversando com você. Isso daí é uma coisa completamente impensável. Aliás, não todos vocês, mas o pessoal da área digital, a profissão de vocês, ela não existia há 30 anos atrás. Isso tudo aconteceu agora e está mudando o mundo de uma forma profunda. E para provar que a gente é ciborgue e que isso daqui não é só um aparelho que você descarta, mas isso aqui é uma parte de quem você é, a segunda parte da experiência que eu fiz com vários grupos é a seguinte: é você pegar o telefone e trocar o seu telefone com a pessoa do seu lado.
Não precisa fazer. Eu só queria... Não precisa fazer, não. Eu só queria exatamente isso. Mas por quê, né? Por que é isso, né? Por que acontece essa, vamos dizer assim, coisa meio desconfortável, meio incômoda, né? Essa ideia de você não querer passar esse instrumento para outra pessoa, mesmo que seja uma pessoa companheira, seu amigo, porque ele é você, cara. É uma coisa que é sua, é o seu segredo, é a sua pessoa. Tem coisas aí que você não quer revelar para os outros, imagino, entendeu? Então, esse instrumento já é a nossa aliança direta com uma tecnologia de extensão do ser humano, entendeu? E ela só está do lado de fora, por enquanto, porque a gente ainda não sabe exatamente como internalizar isso sem ter uma série de complicações fisiológicas e tal. Por exemplo, meu filho mais velho trabalha para a Google, em Chicago, e ele foi um dos caras, ele trabalha na área de marketing, e ele foi um dos caras que testou o Google Glass, né? E aí uma outra tecnologia que meio que não deu certo por enquanto, eventualmente alguma coisa parecida vai acontecer, ou semelhante, ou um descendente disso, mas o ponto é o seguinte, que essas tecnologias são mais do que simplesmente um joelho de titânio, entendeu? Uma coisa assim. Elas são uma maneira que a gente está se reinventando. A gente não está só usando essas tecnologias, a gente está reinventando o que é ser humano. E a gente está reinventando a maneira como a gente recebe informação, como a gente passa informação, como a gente se comunica com todo mundo, né? Desde o filho até a avó, desde o parceiro de trabalho, etc. E isso é uma coisa que é irreversível, não tem esse negócio de, proíbe o telefone celular, proíbe o computador, isso aí é uma besteira, entendeu? Mesmo o pessoal lá da Silicon Valley, várias pessoas nas posições de vocês, lá em Silicon Valley, então proibindo os filhos ou restringindo muito o tempo de vídeo, de tela, né, dos filhos. Por quê? Porque, para quem tem filho adolescente aqui sabe disso, é o seguinte, que quando você começa a jogar certos tipos de jogos, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço porque eu tenho filho adolescente, Geometry Dash, e uma série de outros jogos que te dão um retorno imediato, entendeu? Do teu investimento de tempo ali, você recebe aquela coisa e a endorfina sobe, a dopamina sobe também. Esse tipo de estimulação é exatamente o mesmo tipo, estimula o mesmo lugar no cérebro que a heroína, que o crack, que são os receptores de dopamina, e principalmente dopamina e endorfina também, né? Então, existe um uso disso para atrair essas audiências, né, que vendem mais produtos, né? Quer dizer, tem uma coisa, quanto mais afiliados eu tiver de Geometry Dash, mais eu vou poder botar anúncio, mais eu vou poder colocar, se você quiser esse tipo de sistema, você paga um pouquinho mais, não sei o que, aquela coisa, né, que você baixa um jogo, né, e você tem que... você precisa ter 5 diamantes para poder avançar para o próximo nível, custa R$5. Aí você vai e faz, né? Quer dizer, existe essa coisa que eu acho que faz sentido, mas esses instrumentos são instrumentos que são absolutamente essenciais, mas também são perigosos, de uma certa forma, né? Porque eles criam uma dependência que a maioria das pessoas que está usando esses instrumentos não está pensando na dependência, está pensando no desfruto daquele momento, né? Então, o que acontece? Você vê uma série de estudos em que os jovens, né, que usam vamos dizer, Instagram e uma série de outras coisas e tal, eles meio que não entendem muito bem as consequências disso. Então, vou dar um exemplo que aconteceu, quinta-feira da semana passada, meu filho de 13 anos, tem um grupo de 25 amigos da 8ª série que fazem um grupo de texto, tipo um grupo de WhatsApp, de discussão e tal, né? E eles colocam um monte de besteira. Chama The Gangbusters Prophecy, que já é um nome meio estranho e tal, né? Prophecy de quê, my friend? Né? Mas que já ficou ainda mais nos Estados Unidos, né? Daí eu recebi um telefonema do diretor da escola dizendo: olha só, o seu filho ele não foi quem fez isso, mas ele faz parte desse grupo
que teve uma mensagem que a gente considerou meio perigosa, e a gente se comunicou diretamente com a polícia, pegou os 20 garotos, sentou numa sala para entender o que estava acontecendo. Então, um dos idiotas lá de 13 anos, entendeu, escreveu o seguinte: "Today is the day to take guns to school, don't forget." Pô, e vocês sabem que isso nos Estados Unidos é sério, seríssimo, né? E o garoto estava brincando, mas ele não entendeu a repercussão disso. Então, um pai de um outro viu aquilo, ficou completamente horrorizado, entendeu? Aí foi uma tremenda, na minha cidade, que é uma cidade pequena, foi uma coisa, entendeu? Pô, veio polícia de tudo quanto é canto, né? E o meu filho nem tinha visto ainda a mensagem, quando a polícia falou, vem cá conversar comigo sobre isso. Então, o garoto falou, que what? Então, quer dizer, essas coisas são sérias, né? E estão usando plataformas que permitem isso, né? Então, o que é fundamental? Uma coisa que eu achei que eu não sabia da EAB, que eu aprendi aqui com vocês, é essa coisa da educação, essa coisa da formação de pessoal que entenda como funcionam essas tecnologias e as métricas todas que são importantes e tal. E tem um outro lado dessa educação, que é um lado que eu acho também muito fundamental, que é o lado moral. Entendeu? Como que você casa o tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida por essas empresas todas que vocês trabalham, né, aqui no mundo inteiro, com o impacto e decisões morais que certamente vão ser importantes para o futuro e que estão definindo o mundo em que a gente vive. Então, vou dar um exemplo. Os carros autônomos. Os carros autônomos, como vocês sabem, não são mais uma coisa de ficção científica, né? Já existem vários projetos sérios, né? A própria Google tem o projeto dela, mas a Mercedes-Benz tem um caminhão de 18 rodas que, nos estados do Arizona e Nevada, lá nos Estados Unidos, já foi autorizado a circular. E o caminhão não tem motorista, necessariamente. Tem um cara sentado ali que a única coisa que ele pode fazer é apertar o botão de emergência para parar 18 rodas, é um caminhão de porte grande, né? E aí você começa a pensar, como é que vai funcionar o algoritmo que controla as decisões que esse carro ou caminhão vai ter? Então, por exemplo, em filosofia, existe um problema muito conhecido chamado o problema do trenzinho. O problema do trenzinho, não sei se a tradução se chama The Trolley Problem, em inglês. Trolley é um trenzinho. A ideia é a seguinte, vamos supor que você esteja numa estação de trem e você pode controlar uma alavanca que faz com que o trem vá para a esquerda ou para a direita. Entendeu? Você está ali para controlar a alavanca, entendeu? O trem pode ir para a esquerda ou para a direita. Na esquerda tem uma pessoa. Se o trem for para lá, vai pegar aquela pessoa. Na direita tem 5 pessoas. Se o trem for para lá, vai pegar as 5 pessoas. Qual é a decisão que você toma? Então, a escolha normal das pessoas é que, bom, a gente quer minimizar o número de perdas humanas, então a gente vai de uma pessoa. Mas e se aquela pessoa for uma criança de 5 anos e os outros 5 forem criminosos já na prisão? Como é que fica a sua escolha? Você vai salvar os criminosos ou você vai salvar a criança? Esse tipo de algoritmo de decisão é um algoritmo que está sendo usado na programação desses carros. Porque, por exemplo, quando você compra um carro autônomo, uma possibilidade, uma situação que vai ser possível de acontecer é a seguinte, você está sentado ali atrás, vendo a série na Netflix, e o carro está indo, entendeu? E o carro está numa rua estreita, que tem muros altos e tal, e de repente aparece 5 crianças ali jogando futebol no meio da rua, você não tinha visto, o carro não tinha visto isso, porque a detecção do carro não captou isso, o carro tem que fazer uma decisão. Ou eu vou em cima das crianças, ou eu bato na parede e mato o meu passageiro, que, aliás, foi quem comprou o carro. E aí? Como é que fica isso? E esse tipo de algoritmo está sendo programado agora. Quem que está programando esses algoritmos? São os filósofos? Quem que está fazendo isso? É a moçada que é jovem, os engenheiros e tal, que não tem o menor treino nessa questão muito mais complexa de decisão moral, decisão ética que você tem que ter quando você cria essas tecnologias, entendeu? E aí você fala, pô, eu vou comprar um carro que pode me matar, né? Como uma escolha, né? Uma escolha possível de comportamento. E esse tipo de tecnologia está aí, entendeu? E vai acontecer, já está acontecendo.
é uma coisa que a gente meio que embarca um pouco num trem sem refletir um pouco sobre. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho um monte de exemplos sobre isso. Antes de mudar de assunto, nos carros autônomos, como vocês sabem, existem, por exemplo, nos Estados Unidos, os números dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 3 milhões de caminhoneiros e mais ou menos uns 500 mil motoristas de ônibus escolar, né? Quando você automatizar tudo isso, essas pessoas vão perder o emprego. E se a IAB não conseguir treinar todo mundo para poder entrar para a era digital, você vai criar uma nova classe de desempregados, que não vão ter uma opção de trabalho por causa dessas novas tecnologias. Aí fala, mas isso aí já aconteceu antes, quando você teve a industrialização no início do século XX, produção em série, Henry Ford, etc. Não, é muito diferente, porque quando você vai trabalhar numa fábrica de produção em série, o nível de preparo que você precisa é muito menor do que o nível de preparo que precisa para tocar uma tecnologia digital de ponta. Você precisa ter um treino muito maior. Então, para você retreinar essas pessoas vai ser muito complicado. Está acontecendo um fenômeno agora nos Estados Unidos muito interessante. Quando o Trump foi eleito, uma das plataformas dele era de resgatar a indústria de carvão dos Estados Unidos. A indústria de carvão dos Estados Unidos emprega 50 mil pessoas só. É muito pequena, tá? E o que está acontecendo? A indústria de carvão dos Estados Unidos está falhando. Várias grandes empresas de carvão estão fechando, né? E os caras estão entrando em greve, porque eles sabem muito bem que só sabem fazer isso, né? Eles não têm essa oportunidade de trabalho. Então, por exemplo, uma coisa que eu pergunto é, as empresas estão desenvolvendo essas tecnologias que vão causar necessariamente esse tipo de desemprego, será que elas têm, isso é uma reflexão que eu não tenho uma resposta, será que elas têm uma obrigação moral de criar novos caminhos para poder, vamos dizer assim, dar uma opção profissional para essas pessoas, ou não? Ou vai na avalanche, tudo bem, que se dane e eles se virem? Como é que fica esse tipo de reflexão? Entendeu? E é uma coisa que eu saiba não está sendo conversada muito, né? Outra questão, falar um pouco de outras tecnologias e tal. Biotecnologia. Então, tem essa coisa, a gente está meio que se reinventando através da nossa simbiose com as tecnologias digitais, essa coisa do telefone celular ser uma expansão de quem você é. Ninguém mais lembra telefone, né? Imagina, pô, você não precisa lembrar o número de telefone, você não precisa nem lembrar mais senha, né? Não precisa lembrar nada disso, porque o teu telefone é a sua memória. Ele é uma extensão de quem você é na sua eficiência para funcionar nesse mundo em que tem muita informação. E esse outro tipo de tecnologia, que é muito importante, que é absolutamente essencial, que é a bioengenharia, que também está passando por uma revolução super profunda, entendeu? Em que você tem, hoje, vocês devem saber disso, existe uma tecnologia chamada CRISPR. Quem já ouviu falar nessa tecnologia chamada CRISPR? CRISPR é o seguinte, vocês sabem que a gente é definido pelo nosso DNA, né? E o nosso DNA é uma sequência de vamos falar de 4 letras, que são 4 moléculas gigantescas, né? E cada um de nós tem uma sequência única, como se a gente fosse um livro, entendeu? Com essa sequência de A, C, T, G, G, T, C, A, etc. E cada um tem essa sequência que é você, geneticamente você. Essa tecnologia permite que você corte pedaços do DNA e coloque outros pedaços do DNA. Então, por exemplo, se você quiser fazer um cachorro fosforescente, você pega o DNA do cachorro e você mistura com uma alga que tem essa fluorescência e o cachorro brilha no escuro. Você fala, mas isso daí é uma coisa que, né, o que quer dizer isso, né? Não tem o menor sentido e deve ser muito difícil fazer isso, né? Esse é que é o ponto dessa biotecnologia. É fácil e é barato fazer isso. Não é que nem um projeto tipo Manhattan, de construção de bomba atômica, que é extremamente caro e complicado e muito técnico, você precisa de grandes laboratórios, por isso que o Irã até hoje não conseguiu ainda fazer uma bomba atômica, não é porque não quer, porque é difícil mesmo, entendeu? Mas o CRISPR não, você, na garagem ali da sua casa, você sabendo um mínimo de genética e tendo um orçamento de
10 mil dólares, você constrói um laboratório em que você pode fazer, sem regulamentação, esse tipo de intervenção genética, e isso daí se chama biohacking. Tá? Biohacking, isso de você usar, a ideia de você fazer um hacking do seu genoma, entendeu? Tem uma série no Netflix, que saiu há um pouquinho de tempo atrás, chamada Unnatural Selection, né? A seleção não natural, que é justamente sobre essa intervenção do ser humano no genoma não só humano, né, como no genoma de animais e de plantas e etc., e que tipo de impacto isso pode ter no meio ambiente e na própria definição de quem nós somos. Porque imagina o seguinte, isso também não é mais cenário de ficção científica, entendeu? Não é Black Mirror. Daqui a 20 anos, você vai poder ir numa clínica de reprodução e você vai entrar na clínica, o cara vai te dar um menu, que nem você entra no restaurante, um cardápio, entendeu? E você vai falar, eu quero ter um filho que tenha esse cor de olho e que tenha uma certa altura e tenha um QI mais ou menos aproximado. Existem tipos de atividades de inserção de genes que dependem só de um gene, que é facílimo de você usar essa tecnologia para mudar. Outros são mais complicados. Então, por exemplo, QI é um pouco mais complicado do que altura e cor de olho, etc. Mas, essencialmente, você, mesmo que você não consiga fazer exatamente a engenharia de um ser humano, você vai chegar muito perto e vai aumentar a probabilidade de que essa criança tenha todas essas propriedades que você quer. Olha a repercussão. Isso na China, como vocês devem ter ouvido falar, um chinês, um geneticista chinês já fez isso com o embrião humano, levou o maior pau da comunidade científica, entendeu? Porque isso daí viola uma série de percepções morais, mas não viola nenhuma legislação concreta ainda, entendeu? Tem a coisa das células-tronco e tal, isso é outra conversa. Por quê? Porque esse negócio de CRISPR é muito complicado, porque a promessa dessa tecnologia é gigantesca, entendeu? Existem várias doenças genéticas terríveis que você consegue curar com esse tipo de intervenção simples, de 1 ou 2 genes só. Então, a promessa é muito grande. Então, você tem sempre esse lado, que é uma coisa que a gente nunca deve esquecer, né? Eu também trabalho com tecnologia e geração de conhecimento de uma forma diferente. Existe sempre um lado luz e um lado sombra da tecnologia, entendeu? A gente cria as tecnologias, mas a decisão de que tipo de uso essas tecnologias vão ter nem sempre são nossas, né? Então, quem fala, a ciência criou a bomba atômica. A ciência não criou porra nenhuma. Cientistas criaram a bomba atômica e a decisão de você usar uma bomba atômica numa população civil não foi dos cientistas que criaram essa bomba atômica, foi do governo americano em Hiroshima e Nagasaki, entendeu? Então, é muito importante entender que duas coisas. Primeiro, a tecnologia, quando ela sai da caixa, igual aquela caixa de Pandora, entendeu? Quando ela sai da caixa, ela não volta mais. Então, essa ideia, não vamos controlar o biohacking, já era. Vamos controlar o tipo de games que é nocivo para o desenvolvimento da córtex frontal dos adolescentes, já era. Não vai, entendeu? Vamos, pelo menos, tentar conversar sobre esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, ainda mais vocês, né, que estão nesse papel, vocês têm, para mim, na minha opinião, vocês que estão numa posição de liderança dessa tecnologia que está redefinindo quem nós somos e como que a gente vai funcionar nesse mundo, vocês têm uma tremenda de uma responsabilidade nos ombros, entendeu? Não é uma brincadeira, sabe? Não é só o meu produto contra o seu produto, a minha marca contra a sua marca. Eu acho que vocês têm que resgatar, quer dizer, uma opinião minha, eu estava conversando com a Cris hoje de manhã, teve uma ressonância muito legal. Vocês têm que resgatar a alma da empresa de vocês. Você não pode... Você tem alma aqui não no sentido sobrenatural, no sentido do espírito humano da coisa. Não se perder, entendeu? Vamos dizer, na guerra de mercado, mas resgatar a missão humana de cada um dos produtos que você... Porque, no final das contas, o outro lado disso tudo está o consumidor.
está um ser humano igual a você, né? Que tem desejos, tem problemas, tem aflições, tem paixões e tal. Então, tudo isso contribui, entendeu? Não para que exista uma, vamos dizer assim, eu não quero saber, e eu não estou dizendo que vocês são assim, mas eu não quero saber quem está no fim da linha, mas eu quero ser parceiro do meu consumidor. Eu quero criar uma aliança com o meu consumidor para que ele goste da minha empresa, admire a minha empresa, para que nós dois possamos crescer juntos. Então, eu acho que esse tipo de atitude é o que chamaria de uma ética corporativa do século XXI, que as coisas estão mudando mesmo. Eu acho que está tendo mesmo isso está acontecendo já. Várias empresas estão se ligando nisso, né? E as próprias crises lá, por exemplo, que o Facebook está encarando no Congresso americano, com o negócio de ir com consumidores também, a questão de divulgação de informação, até que ponto você faz isso, que tipo de grupo de discussão você permite, e como que isso daí entra na ideia de você ter liberdade de expressão, que é uma coisa meio sagrada, né? Até que ponto a liberdade de expressão se torna tão violenta, tão extrema, que passa a ser criminosa, né, nos grupos extremos. E como é que você monitora isso? Né? Como é que você censura esse tipo de coisas? Mas tem que ser censurado, né? Porque senão você está criando uma plataforma que você criou com a intenção de fazer o bem, mas está disseminando o mal. Então, para mim, esse tipo de conversa é extremamente importante. E voltando ao biohacking, aliás, né, falando um pouco sobre isso, reparem só o que pode acontecer com isso. Se você realmente vai redesenhar o ser humano, você pode imaginar o interesse dos governos, principalmente os departamentos de defesa, em você criar, por exemplo, um super soldado. Entendeu? E quem controlar melhor esse tipo de tecnologia vai ter o melhor super soldado. E você sabe que quem está investindo mais nisso hoje em dia são os chineses, que eles já entenderam tudo. Você sabe quem está investindo mais em AI hoje em dia? São os chineses. Porque eles já entenderam que essas duas tecnologias de inteligência artificial, né, tem dois tipos, né, tem a inteligência artificial soft e a geral. Né? A geral é aquela coisa da máquina que vai controlar o futuro da humanidade e tal, é a última invenção do ser humano, a singularidade, que é uma conversa que, se vocês quiserem, a gente pode ter mais tarde. Mas a narrow artificial intelligence, que é a que está sendo usada hoje em dia nos negócios e tal, ela é o mapa da mina, né, porque você tem uma capacidade de obter dados e analisar dados e conseguir dirigir para o consumidor o produto que você quer na maneira como ele ou ela quer, de uma forma incrível, né? Então, você abre lá o Instagram, pá, vem uns anúncios ali que eu falo, caramba, eu tenho que comprar tudo isso, né? Porque o algoritmo é sensacional, eles sabem exatamente o que eu quero. E quando não sabem, sabem até mais, porque eles me mostram um produto e falam, puxa, isso daí também faz parte do meu... Entendeu? Isso é uma coisa incrível, muito poderosa, né? Então, você pode usar isso de várias maneiras diferentes, né? E no biohacking não só tem essa parte do problema do governo, da aliança das empresas que desenvolvem esse tipo de tecnologia com o governo, porque essa aliança, obviamente, existe, sempre existiu e vai continuar a existir, como também tem o lance de você... Essas tecnologias de redesenhamento genético, eu tenho a Fifi, eu adoro a Fifi, então eu vou ficar clonando a Fifi para sempre e vou ter sempre o mesmo cachorro, né? Aquela coisa meio estranha, meio mórbida, né? De você, em vez de empalhar o cachorro, você tem o mesmo cachorro em várias gerações diferentes, né? Você vai poder criar uma classe diferenciada dentro da sociedade, das pessoas que vão poder ter esse tipo de tecnologia, poder ter no sentido de poder pagar por esse tipo de tecnologia. Porque CRISPR, o tipo de remédio genético que você pode comprar hoje, por exemplo, para tratar de AIDS e anemias diferentes e problemas na espinha dorsal e tal, esse tipo de tecnologia custa milhões de dólares por ano. Então, o que está pagando? As empresas de seguro não estão segurando, não estão pagando. Então, tem que sair do bolso. Então, obviamente, você vai começar a diferenciar, né? Você vai começar a ter uma classe que vai poder fazer isso contra o resto absoluto da humanidade que não vai poder fazer isso. Isso pode criar um desequilíbrio social enorme entre você ter dois tipos de seres
humanos coexistindo no mesmo espaço. E se tem uma coisa que a história da vida na Terra ensinou, pelo menos desde de mais ou menos uns 150 mil anos para cá, é que duas espécies inteligentes diferentes não conseguem coabitar no mesmo espaço. Uma vai sempre tentar destruir a outra. Então, os sapiens aqui, o Homo sapiens destruiu os neandertais e outras espécies de hominídeos e tal, né? Então, a gente ganhou, né? Só que quando dentro da nossa espécie surgiu uma subespécie que é mais poderosa do que nós somos, essa subespécie também vai, entendeu, ganhar, vamos dizer assim. Então, são reflexões que falavam, mas isso daí é filme. Não, não é filme. Isso daí é o que vai rolar, já está rolando, entendeu? Isso já está acontecendo. Eu acho super importante a gente parar para pensar um pouco sobre essas coisas. Talvez vocês já pensem, entendeu? Talvez não. Mas, se não, eu convido vocês todos a esse tipo de reflexão, que, para mim, é absolutamente essencial para o futuro das empresas de vocês, da relação das empresas de vocês com os consumidores e, sinceramente, para o futuro da humanidade como um todo. Vocês estão com o poder do planeta na mão. 30 anos atrás, não existia nada disso. Existia Volkswagen, tudo bem, mas não existia Google, não existia Facebook, não existia nenhuma dessas empresas. Então, tudo está se transformando, entendeu? E esse novo mundo que está sendo criado por essas empresas está tendo os parâmetros definidos pelos valores dessas empresas. Então, é muito importante, dentro dessas empresas, vocês repensarem que mundo é esse que a gente está construindo, porque vocês estão construindo o mundo. E essa é uma responsabilidade gigantesca, não só para nós hoje, mas para a geração dos filhos da gente também. É isso, pessoal. Obrigado. Então, esse daí é o efeito túnel, né? Vamos dizer assim, né? Quando você entra no YouTube, eu vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz hoje, mas quando você entra no YouTube e você fala, eu estou interessado em rifles, né? Eu quero comprar um rifle e tal para caçar, lá em Mato Grosso, sei lá. E, de repente, você vai entrando, aí de rifle você tem grupos de pessoas que têm rifles e que grupos de pessoas são essas, e antes de você entender o que está acontecendo, você já está num grupo de milícia que tem um determinado código de valores que não tinha nada a ver com o que você tinha no início, mas você começa a se interessar por aquilo, e você começa a fazer parte de um grupo que você não conhecia antes, e aí o que está sendo servido ali para você é aquilo, entendeu? Você entra dentro daquele mundo e começa a olhar para o mundo de uma forma que é dentro daqueles valores, daquele subgrupo. Se você é politicamente conservador, você só vai receber informações de conservadores e grupos conservadores, e se você é liberal, você vai receber. Então, você vai exacerbando justamente essa polarização das tribos, né, que, historicamente, obviamente, ela foi muito importante para a sobrevivência da nossa espécie, né? A gente tinha que realmente se organizar em tribos, e porque a tribo protegia a gente, a tribo alimentava a gente, ela desenvolvia um sistema de valores que as pessoas seguiam, e as religiões elas se orientaram, se originaram a partir disso. Elas foram realmente criadas para poder organizar e manter uma tribo de uma forma equilibrada moralmente também, né? Então, toda religião tem um código moral de ética e tal. Agora, passados 20 mil anos de civilização, a gente mantém esse tribalismo de uma forma muito polarizada, e a gente deixa de se abrir para os outros que fazem parte de outras tribos e nem consegue tentar entender por que eles pensam de uma maneira diferente da gente. Então, por exemplo, eu aqui, super liberal, vegetariano, para eu tentar entrar na cabeça de um cara que mora ali perto da minha casa, que é um redneck, que é um cara mais, né, do campo, que adora caçar e acha aquilo dali tão importante quanto eu acho correr nas montanhas, entendeu? É muito difícil, porque são mundos completamente paralelos, né? Então, esse esforço da gente não só respeitar a diversidade, mas tentar aprender com a diversidade é absolutamente fundamental hoje em dia. E é muito difícil de ser feito, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles estão tendo uma campanha, falam,
Se você é liberal, convide um conservador para o almoço. E vai tomar uma cerveja com um cara que pensa de uma forma completamente diferente e não fica provocando a pessoa. Tenta entender por que essa pessoa pensa dessa forma, entendeu? E não é fácil fazer isso, cara. Imagina você ter agora, então, um flamenguista sentando com um cara do Fluminense, um Fluminense lá no Rio. Seria terrível, né? Porque são tribos também, né? Esporte é tribo, né? Totalmente. É só sublimar. A guerra é sublimada, mas é tribo direto, né? Então, e é tão ridículo isso. Você parar para pensar, pô, o cara é Palmeiras, o cara é São Paulo, o cara é Corinthians. Pô, todo mundo gosta de futebol, entendeu? O futebol é que é o importante, não é o Corinthians, o Palmeiras ou o São Paulo. Mas a gente não consegue pensar dessa forma, porque a gente evoluiu, falando em seleção natural, para poder pertencer à tribo, entendeu? E se associar àquilo e achar que essa é a única maneira que a gente pode existir. E esse tipo de existência está acabando, tem que acabar, não está acabando, mas tem que acabar, entendeu? Tem que acabar esse tipo de eu contra os outros, porque, no fundo, e principalmente no século XXI, em que a gente está vivenciando um momento que o nosso planeta está extremamente precário, né? Não precário o planeta, que o planeta está ótimo, entendeu? Não está nem aí, mas o planeta que fornece as condições de sobrevivência para a nossa espécie, a atmosfera com uma poluição não muito alta, temperaturas reguladas para que a gente possa sobreviver. Esse planeta, a Terra, está sendo ameaçado, né? Então, a única maneira da gente resgatar isso é a gente fazer o que era feito nas guerras, entendeu? Na Segunda Guerra Mundial, né, aconteceu uma coisa nos Estados Unidos incrível, que depois que os americanos ganharam a Segunda Guerra junto com os europeus e tal, a Alemanha e o Japão estavam destruídos, né? Então, o presidente fez o seguinte, ele resolveu aumentar os impostos nos Estados Unidos, para que, com os fundos recolhidos desses impostos, ele pudesse reconstruir os países que eram inimigos dos Estados Unidos, o Marshall Plan, o Plano Marshall. Imagina que político hoje em dia ser eleito com uma plataforma dessas. Aí a gente destruiu os países, vamos enriquecer esses países agora. É uma coisa impensável, entendeu? Mas é justamente... E o que aconteceu foi um grande sucesso, porque o Japão, a Alemanha, né, tal, você precisa criar mercados para os seus produtos, você não pode só, né, vender para o nada. Então, esse tipo de mentalidade, além da tribo, para mim, é absolutamente essencial e ela tem que ser ensinada em todos os lugares, então, nas escolas, nas famílias, nas empresas. E não é fácil, mas eu acho que é a melhor chance que a gente tem para poder sobreviver nos próximos 30, 40 anos, em que essas tensões climáticas e políticas vão ficar cada vez maiores, não tenho a menor dúvida disso. Eu vejo assim, a gente cria leis para poder controlar os impulsos negativos que a gente tem, né? Quer dizer, é uma coisa que... Por isso que existem leis, né? Que se você vai além das leis, você está cometendo um crime, uma coisa que você não deve fazer e tal. E essas leis aí, que começaram na Europa, principalmente, né, e que agora estão se disseminando cada vez mais e tal, elas tentam, como você falou, criar uma espécie de freio, né? Até que ponto você pode usar os meus dados privados para o seu próprio benefício, né? Até que ponto eu posso me proteger como pessoa para manter, vamos dizer assim, uma espécie de dignidade de quem eu sou, né, frente a você estar completamente nu, né, no mundo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma empresa chamada 23andMe, que é a empresa de... Você passa lá uma amostra da sua saliva e eles constroem lá todo o seu perfil genético, né? E eu fiz esse negócio. Aí... Quando você faz esse negócio, você está mandando a sua essência genética para uma empresa, entendeu? Que diz que não vai disseminar isso, né? Então, o problema, o diz que não vai, porque existe uma lei que protege, é que é, para mim, o perigo, né? Até que ponto a gente pode confiar nessas leis, né? E na moralidade
das empresas que supostamente seguem essas leis, né? E eu sou meio cínico com relação a isso, para ser sincero, entendeu? Eu acho que a gente não pode confiar. Então, a única coisa que, para mim, pode dar um pouquinho de esperança nesse quadro aí é uma reestruturação, uma reavaliação da alma da empresa, entendeu? É a própria empresa meio que se reinventar de dentro para fora, né, de como ela vai se relacionar com o mundo, para que isso daí não seja nem uma ameaça que precisasse de lei, entendeu? É meio utópico, meio naive, mas eu não vejo uma outra solução. As leis, elas estão aí, mas os crimes continuam acontecendo, né? Você sabe que se você matar alguém, você vai para a prisão, mas tem gente matando muita gente no mundo. Então não adianta. Lei não adianta. Lei não controla crime. O que controla crime é a altura moral, né, que nem vocês falaram aí no início, é a altura moral da humanidade, entendeu? E essa sim é que está precisando de um impulso, de um salto alto aí. E, para isso, a gente tem que trabalhar de dentro para fora, cada um de nós como ser humano, e cada um de nós, no meu caso, eu como professor e intelectual público, com as pessoas que me escutam e tal, e para quem trabalha em empresas, com a própria empresa, entendeu? E com as pessoas que estão dentro dela, e o que essa empresa representa para o mundo. Como é que você quer se ver no mundo, né, como uma empresa, né? E eu acho isso extremamente importante. E eu não vejo outra opção. Agora, eu tenho a maior fé, contrariamente ao Harari, eu sou um cara extremamente positivo com relação ao futuro. Eu acho que a geração Z vai reinventar a humanidade, já está reinventando a humanidade, entendeu? E passando por modos de se pensar que, para a nossa geração, são, cara, como assim? Por exemplo, polaridade sexual. Cara, não existe fluidez para essa garotada, entendeu? Uma maneira completamente de pensar sobre como é que é a minha sexualidade, entendeu? Os caras não pensam da mesma forma que a gente pensa. E eu acho que eles têm uma abertura com relação ao racismo, com relação à diversificação cultural que você tem nas escolas, que você tem nos países, com os imigrantes, etc., completamente diferente da nossa geração. Então, eu tenho uma certa esperança que essa geração vai surpreender a gente, mas ela só vai surpreender a gente se a gente criar uma aliança com ela e poder um aprender com o outro, entendeu? Ouvir eles e eles nos ouvirem também, porque a gente está aqui há mais tempo, a gente sabe melhor como as coisas funcionam, entendeu? Mas não querer passar os nossos valores, que sinceramente estão ultrapassados, para uma geração que está vivendo um mundo completamente diferente da nossa. Nós, a maioria da gente aqui, a gente é uma geração de transição entre dois mundos, o mundo analógico e o mundo digital. Nós somos a última geração que é assim, entendeu? Porque eu, quando cresci, eu tinha aquele telefone, entendeu? A casa tinha um telefone que você girava ali, entendeu? Aquele negócio de 236 5498, tinha caderninho de telefone. Imagina isso, a casa tem um telefone. Agora você tem uma coisa totalmente personalizada por causa daquela conversa que eu comecei hoje à noite. Então, obviamente, o mundo está se reinventando, sim, e a gente tem que entender que nós somos a última geração que tem esse pé no analógico e o pé no digital. Nós somos a ponte entre aquele passado e o futuro, né? E a gente tem um papel, eu acho que o papel de cada geração é deixar o mundo melhor para a geração que vai suceder a gente, entendeu? E a maneira da gente fazer isso talvez seja não censurando os modos de pensar dessa geração nova, mas é tentando aprender com eles e eles aprendendo com a gente também. E é uma coisa que certamente está acontecendo. Eu não sei, para ser sincero, como é que está isso aqui no Brasil, mas certamente nos Estados Unidos, nas escolas, isso está acontecendo direto. Tem banheiros de gênero neutro, não tem mais banheiro de menino e menina, ou pelo menos em alguns estados mais iluminados, né? Depende de onde você vai nos Estados Unidos. O Alabama é muito diferente de Massachusetts e do meu estado, New Hampshire e tal. Mas essas coisas já estão acontecendo. O mundo está mudando, entendeu? Então, eu sou otimista com relação a isso. Eu acho que, contanto que o aquecimento global não destrua a gente nas próximas 3, ou pelo menos não destrua a ordem social nas próximas 3 décadas, porque isso é uma conversa séria, entendeu?
eu acho que a gente vai se consertar e eu acho que a gente vai conseguir, sim, se transformar em ciborgue, geneticamente, mas preservando as coisas mais fundamentais da humanidade, que são a capacidade de se apaixonar, de ter amizade, de olhar um no olho do outro. Eu acho que, no futuro, os médicos vão ser muito menos importantes do que as enfermeiras. Porque são as enfermeiras que dão o lado humano do tratamento, são elas que estão ali do lado da cama, segurando a mão do paciente. E os médicos, muito do que um médico e um dentista pode fazer, são coisas que robôs também vão fazer e já podem até fazer algumas coisas bem melhor, né? Então, esse tipo já tá mudando. Mas aquela coisa humana, eu acho que a gente, a menos que a gente se destrua e construa uma coisa que não tem nada a ver com a gente, que eu acho pouco provável, a gente vai conseguir, sim, preservar esse cerne de humanidade nas próximas coisas que a gente inventar para suceder a nossa espécie. Eu espero. A ciência, ela, vamos dizer assim, tem duas coisas que ela faz, né? Ela cria mecanismo para você ter essas novas tecnologias todas que a gente tem, né? Você pega um iPhone, você abre um iPhone, você tem milhões de transistores e de capacitores ali, é uma obra absolutamente espetacular do casamento entre física fundamental e engenharia. É absolutamente incrível o que acontece dentro de um telefone desse. A gente nem se toca, né? É uma caixa preta para a maioria das pessoas, mas o que existe de ciência dentro de uma tecnologia, essa é uma coisa assim, absolutamente mágica, né? Tem esse lado, mas tem esse outro lado da ciência, que é um lado mais existencial da ciência, que é uma preocupação em atender os vários anseios que nós, seres humanos, temos com relação a perguntas mais profundas, aquelas que a gente faz mais sozinhos de noite, no quarto e tal, quando está com insônia, tipo, quem somos nós aqui, né? Por que nós somos aqui? Por que nós existimos nesse planeta? Por que nós devemos acordar amanhã de manhã, né? Por que vocês acordam no dia seguinte achando que vocês têm alguma coisa para fazer? O que é que vocês têm para fazer que é tão importante no dia seguinte que faz com que vocês saiam da cama e queiram viver mais um dia, né? Qual é a função da vida da gente, né? Por que o que você faz vai deixar uma marca no mundo ou está já contribuindo para que o mundo seja diferente do que ele era ontem, né? Então, esse tipo de pergunta tem a ver com quem somos nós num quadro mais macro de onde a gente veio no universo, o nosso planeta, que é um planeta extremamente raro nesse sistema solar e em outros também que hoje a gente sabe que existem. Então, esse tipo de ciência, que é uma ciência que a minha pesquisa, eu como físico teórico, faço trabalhos assim extremamente técnicos, matemáticos, com um monte de computação e simulação em supercomputadores e tal, para responder questões do tipo como que surgiu a matéria no universo, como que as galáxias se formaram, por que estrelas nascem com planetas girando em torno, como que as macromoléculas orgânicas, macromoléculas inorgânicas, de repente, se organizaram para criar uma coisa viva, uma criatura viva aqui na Terra, 3,5 milhões de anos atrás. Então, essas são perguntas que são, sim, questões científicas, mas são questões muito mais antigas do que a ciência, entendeu? Elas são questões que têm a ver com as origens. Você pega textos religiosos de quase todas as religiões, com exceção do budismo, e em quase todos eles você vai encontrar uma história de narração da criação, né? De como surgiu o mundo e de como surgiu a vida nesse mundo e a questão de por que a gente deve existir, né? Qual é a função da vida, né? Essa coisa assim. Então, por que isso? Porque nós precisamos desse tipo de relação com o mistério de quem nós somos, né? Porque a verdade é essa, né? Nós somos um mistério, né? Nós somos um bicho muito paradoxal, porque, por um lado, nós somos bicho mesmo, né? A gente tem as mesmas necessidades que nosso cachorro ou um tigre tem, entendeu? A gente tem que comer, a gente se reproduz, a gente dorme, né, etc. Por outro lado, a gente pode contemplar o infinito, a gente tem uma relação espiritual com a vida ou com coisas além da vida. Então, a gente tem um lado animal, a gente tem um lado meio divino,
E o conflito da humanidade é como que a gente resolve essas duas coisas. A gente tem a percepção da passagem do tempo, da nossa mortalidade, que é uma coisa muito dura, né? Essa é uma coisa muito difícil. Ser humano é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente é o único bicho que a gente sabe que tem certeza que vai morrer um dia, né? E, aliás, voltando ao papo aí dos ciborgues, vocês já ouviram, se vocês não tiverem ouvido falar nisso, o mundo está perdido. Transhumanismo. Se essa turma aqui não ouviu, né? Então, o que é esse negócio do transhumanismo, né? Você usar a tecnologia para se reinventar, para poder o quê? Existir para sempre. É essencialmente o mito do Frankenstein do século XXI, né? Na época lá da Mary Shelley, 200 anos atrás, aliás, esse ano, a tecnologia de ponta era a eletricidade, era a corrente elétrica. O Alexandre Volta tinha descoberto que você podia criar uma corrente elétrica contínua, e aí eles começaram a fazer as experiências e perceberam que quando você passava uma corrente elétrica no músculo de uma perna de um sapo, a perna mexia. Aí eles falaram, caramba, um negócio que não é nem mais o sapo, é uma perna do sapo, você passa uma corrente elétrica, se mexe, movimento é vida, eletricidade é vida, e, portanto, de repente, o segredo da vida é a eletricidade. A Mary Shelley sabia disso tudo e escreveu um grande romance gótico de ficção científica em que ela usou a ciência cutting edge da época dela, que é a eletricidade, para o quê? Resolver o problema da mortalidade humana através da ciência. Né? Então, aquela coisa que antes a religião respondia, reencarnação, alma, com o desenvolvimento da ciência começou a ser a ciência, de repente, vai poder resolver esse problema. Aí agora, com a singularidade, né, o Ray Kurzweil, que é um cara muito brilhante, mas muito louco também, né? Vocês não acham que ele é louco? Vê o documentário sobre ele chamado Singularity Man, que é profundamente deprimente, na minha opinião. Mas qual é o lance agora? O lance agora é informação. Eu uso teoria de informação para estudar complexidade na natureza, porque teoria de informação é tudo, né? Vocês estão nesse mundo diretamente, né? Então, se nós somos informação, então é muito plausível que a gente consiga decodificar a informação de quem nós somos, armazenar numa superdrive aí que praticamente é impossível de existir, mas deixa isso para lá. E você, contanto que você faça um backup, entendeu? Você pode existir para sempre, né? Você vai passando, né, de computador, não pode deixar de fazer o backup, senão você morre digitalmente também. Mas o ponto é esse. O que é isso? Daí é a ressurreição dos nerds, né? Essencialmente, a ideia de que você pode usar a tecnologia de ponta da nossa época para se libertar do corpo. O espírito é isso, né? A nossa essência é o espírito. O que é? O corpo morre, mas o espírito permanece. Beleza. Agora a gente não fala mais dessa forma, a gente fala em nós somos informação, e a nossa informação pode ser propagada sem o carbono, pelo menos esse tipo de carbono, para sempre. Então é a ciência moderna mesmo, novamente atacando o problema da imortalidade. Minha filha disse que vai me interditar, porque eu falei para ela que eu vou ser uma coisa da internet das coisas para curtir o que vem por aí. Pois é. É essa linha, né? E, de uma certa forma, a gente já tem uma coisa meio lúgubre na internet de imortalidade, né? Porque quando uma pessoa morre, ela fica na internet, né? Então, eu tenho mais de 1.500 ensaios publicados, todos online, né? Pô, e um filme pra caramba no YouTube. Então, quando eu morrer, você quer ver lá o Marcelo? Está lá ele, entendeu? Não só está lá ele um pouquinho, está lá ele muito, né? Porque tem página pessoal, tem isso, tem aquilo, não sei o que e tal. Então, de uma certa forma, a gente já meio que está se desvencilhando do nosso corpo para virar a informação que a gente cria sobre quem nós somos nas plataformas digitais. Olha só que doideira, né? Já está rolando isso. Então, é um mundo diferente mesmo. Essa é uma conversa complicada. Por quê? Porque você fez uma afirmação aí que nem sei se é como você pensa, mas que é muito importante, que é um problema complexo, que é o seguinte: só pessoas religiosas podem ser morais? Essa é a questão, essencialmente.
que vocês acham? Pelo amor de Deus, né? Quer dizer que um ateu é, por definição, um agnóstico é, por definição, uma pessoa amoral, não imoral. Amoral? Certamente que não, né? Então, eu não acho que seja esse o papel, vamos dizer assim, das religiões hoje em dia. Eu acho que, lembra quando eu falei da estrutura do tribalismo, da importância do código moral que era religioso, porque na época, né, o mundo era um grande mistério, ainda é, e como eu escrevi lá no meu livro A Ilha do Conhecimento, sempre vai ser, né, mas era um mistério muito gigantesco na época, então você tinha que ter uma pessoa que traduzia esses mistérios que eram criados pelos deuses para as pessoas da tribo, que era o xamã, que era uma ponte entre o sobrenatural e o natural, né? O xamã entendia a conversa dos deuses e passava essa conversa para as pessoas da tribo, né? Então, eu acho que o que está acontecendo aí com essa pessoa e com várias outras é que, nesse caso, é um caso meio interessante, porque ele continua afiliado a uma igreja, né, mas também ligado à tecnologia. Então, me parece que, no universo dessa pessoa, as duas coisas são coisas muito diferentes. É nesse ponto, não foi no aspecto moral, porque são pessoas que convivem com dois extremos. É nesse sentido, Sim, de você certamente. dizer assim, peraí, isso é questão dele acreditar que existe, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia é algo concreto que você consegue mensurar. Então, e eu vejo isso em muitas pessoas dentro do universo que eu trabalho, né? Então, e isso me chama a atenção, porque realmente são duas coisas, e eles não brigam, um não questiona o outro. A minha pergunta foi mais no sentido de se a ciência consegue, em algum momento, ser um intermediário para que esses dois campos possam ter alguma coisa. O que liga um cara que se interessa tanto por esse universo lógico, explicativo, real, para algo que é tangível, é intangível, né? Então, olha só que interessante. Se você olhar para a história da ciência, vários cientistas super famosos, tipo Newton, Copérnico, Kepler, eram pessoas profundamente religiosas. E como é que eles justificavam isso? Entendeu? Como que você trabalha numa área científica e, ao mesmo tempo, é uma pessoa religiosa? Então, eles não diziam, porque isso não é verdade, muitas pessoas religiosas são cientistas, de religiões, todas as religiões que você pode imaginar no mundo, entendeu? E, para essas pessoas, não existe uma incompatibilidade fundamental entre eles serem cientistas e a fé deles, porque eles diziam o seguinte, que como Deus criou o mundo, quanto mais eles entendem do mundo, mais eles admiram a obra de Deus. Então, para eles, a ciência deles é um ato de devoção religiosa. Entendeu? Então, nesse sentido, não existe conflito na cabeça dessas pessoas, né? Eles meio que resolveram esse problema dessa forma. O problema mais complicado é para os ateus, né? Que eu também critico, né? Eu sou uma pessoa que me declaro agnóstico, né? E eu faço uma separação entre ser ateu e ser agnóstico, são duas coisas que eu acho profundamente diferentes, né? Porque o ateu é o cara que diz o seguinte: eu acredito no não acreditar. O ateu é o cara que nega. Tem vários tons de ateísmo, entendeu? Não é assim, então, mas os mais radicais, né? Que tipo Deus não existem, ponto final. Então, isso é um ato de fé. Por quê? Porque você, cientificamente, você não pode determinar isso. Você não tem conhecimento suficiente sobre a natureza. Isso daí tem a ver com a sua pergunta lá atrás sobre a questão do mistério e tal. A gente conhece muito pouco sobre o mundo, sobre a natureza. Mesmo que a gente seja super criativo e tal, quanto mais a gente aprende sobre o mundo, mais questões a gente começa a fazer sobre o mundo, porque o conhecimento gera mais desconhecimento. Então, por exemplo, hoje o protótipo do conhecimento é a teoria de informação. Antes do Shannon, em 1948, escrever lá os artigos dele de teoria de informação, a conversa era outra, eram modelos mecanísticos, né? Era um mecanismo de existência das coisas. Agora não, agora a informação que é a essência das coisas. Então, essas coisas vão mudando e tal. Então, esse mistério sempre vai existir. Então, uma escolha que eu acho muito mais consistente, vamos dizer assim, com o método científico e a maneira como a gente recebe informação do mundo. Você fala o seguinte: olha, eu não tenho nenhuma razão para crer, mas, por outro lado, eu sei
mantendo um nível de humildade de quem sou eu, entendeu? Que existem muitos mistérios por aí que eu não entendo nada sobre. Lembra do Arthur C. Clarke, o cara escreveu 2001, né? Ele tem uma frase dele muito legal, que ele diz o seguinte: esse cara é um grande visionário, ele que inventou o satélite, vocês sabiam disso? Ele que falou, pô, se você tem uma antena que transmite sinais de rádio a uma certa altura, por que você não eleva a antena para a atmosfera? Vai cobrir uma área muito maior na Terra, né? Então, o cara que inventou isso, assim, tipo, né, sentado na cadeira e tal. Mas ele faz o seguinte, que para a geração atual, a tecnologia de uma geração muito avançada sempre vai aparecer como sendo mágica. Entendeu? E é justamente isso, né? Por isso que eu falei aquela história do meu avô. Imagina, se meu avô visse um FaceTime lá com a moçada da Ucrânia, lá da vila dele. A ideia é essa. Então, eu acho que você falou, nós estamos cada vez virando mais deuses, mas, por outro lado, a gente também falha muito, né? Então, nós somos criaturas muito falíveis, né? E eu acho que o importante nessa viagem aí de eu sou o máximo porque eu consigo fazer essas coisas, a gente não se esquecer da importância do fracasso, né? O fracasso é absolutamente essencial, né? Porque é só com o fracasso... Primeiro, porque se você não assume posições de risco, você nunca vai poder avançar, mas o papel do risco é você também poder fracassar, né? Então, quando você fala, eu preciso criar uma plataforma nova, mas ela pode falhar, se você não tentar, não for atrás disso, você nunca vai criar aquela plataforma nova, né? E isso, em ciência, é o dia a dia da gente. A gente está sempre arriscando, principalmente na área teórica, que é a minha área, a gente está sempre criando ideias assim meio ousadas. A maioria delas dá errada. A gente é uma máquina de fracasso, entendeu? Mas, de vez em quando, algumas dão certas. E essas que dão certas podem mudar o mundo, como foi o caso da teoria da relatividade, como foi o caso da física quântica, que tudo que vocês estão fazendo aí depende da física quântica. Tem um bando de europeus entre 1900 e 1930 que estavam tentando entender como que o átomo funciona e desenvolver esse novo tipo de ciência que redefiniu tudo, entendeu? Inclusive tudo que a gente tem hoje, né? E a Google, aliás, super líder em computação quântica, que de repente vai ser uma outra maneira de você fazer computação, né? Que não é para agora, mas está começando a acontecer um negócio bem legal, né? Então, eu acho que esse tipo de conversa me deixa sempre meio nervoso, né? Porque eu acho que existe muita arrogância já na humanidade, né? E a gente precisa tomar um cuidado muito grande com relação a isso, né? Que, para mim, a arrogância é uma forma de cegueira, né? O meu avô dizia o seguinte, que se você usar um chapéu maior que a sua cabeça, ele vai cobrir os seus olhos, né? Eu acho isso perfeito, né? Porque é mais ou menos isso, porque a pessoa arrogante não escuta ninguém, não vê ninguém, né? E essa é uma receita para o erro, né? Então, a pergunta que você fez é muito difícil, entendeu? De quais são as escolhas que a gente pode fazer para que o futuro não seja um grande desastre distópico. Uhum. Mas eu acho que uma coisa que, não sei se é a única, mas uma coisa que a gente pode fazer é não se tornar numa dessas pessoas destruidoras, entendeu? O Oppenheimer, que foi o cara que dirigiu o projeto Manhattan, o John Robert Oppenheimer, né? Duas coisas sobre. A primeira coisa é que quando eles fizeram o primeiro teste lá de Trinity, em Los Alamos, né, que mostraram que a bomba atômica era viável e que realmente podia ser usada na guerra, ele usou o Bhagavad Gita lá do hinduísmo e falou, agora eu sou, não lembro qual Deus, Shiva, criador e destruidor de mundos. Pela primeira vez na história da civilização, nós, né, a espécie humana, tem o poder de se autodestruir. Isso é uma coisa completamente nova, né, na história. Isso jamais aconteceu antes, né? Mas eu não ia falar sobre ele, não. Eu ia falar sobre o irmão dele, que ninguém conhece, o Frank Oppenheimer, que também era físico, um cara muito legal. Só tem adulto aqui, eu posso falar um palavrão. E o Frank Oppenheimer tem uma expressão que eu acho absolutamente sensacional, que é a seguinte:
A pior coisa que um filho da puta pode fazer é transformar você num filho da puta. Entendeu? E eu acho isso, se todo mundo se orientar por essa maneira de pensar, o mundo seria um lugar muito melhor. Porque a maneira que a gente responde a esse tipo de violência é sempre agressivamente. Então, você está se tornando justamente no cara que você está indo contra, né? E se a gente começar a repensar essa maneira de olhar para o mundo, olhar para o outro, as coisas podem melhorar. Então, esse é o mínimo que a gente pode fazer, é começar da gente, entendeu? Da gente, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade e tal, e daí ir para fora. Reação em cadeia para o bem, em vez de ser reação em cadeia para explodir uma bomba. Não. Então, eu acho o seguinte, lembra que eu fiz uma diferenciação entre, ele chama de Artificial Narrow Intelligence e Artificial General Intelligence. A Narrow Intelligence é essa coisa que você posa ali no aeroporto de São Francisco, entendeu? Pô, só tem AI na sua empresa, naquela empresa. Esse tipo de algoritmo de machine learning e tal, ótimo, está rolando, está ótimo, vai ficar cada vez melhor, entendeu? Eu acho que pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo de como, né? Tem esse lado. A outra inteligência artificial, a ideia de que você pode criar uma máquina que não só consegue usar dados e explorar as correlações e os padrões nesses dados de uma forma muito rápida e muito eficiente, que é o que a gente está chamando de inteligência artificial, mas que, fora isso, ela também cria novos padrões, novas ideias, novas visões de mundo, que ela tenha uma consciência, que é essa ideia da singularidade aí do Kurzweil, para mim isso daí é justamente a ideia de que aí a gente vira Deus, né? Quer dizer, é a ideia de que aí acabou o ser humano, né? Essa coisa da singularidade é justamente essa, de que essa máquina que vai ser consciente, entendeu? Ela vai ser muito mais eficiente intelectualmente do que a gente e ela pode, então, decidir. Tem um livro aí de um filósofo, ele é sueco, mas ele é da Universidade de Oxford, que saiu aqui no Brasil, até escrevi o prefácio do livro, chamado Superinteligência, do Nick Bostrom, que é um livro sobre isso. Então, o cara usa a ideia a inteligência artificial como um risco existencial para a humanidade. Não existencial Sartre, existencial de sobrevivência da espécie, né? Dizendo que essa, como o Elon Musk também falou, o Stephen Hawking, essa seria a última invenção da humanidade, né? Porque mesmo na questão, por exemplo, do diagnóstico que você falou, né? Ou seja, a máquina vai aprender a fazer diagnósticos mais rápidos que os médicos. Se você tiver... Já faz. Então, mas se você tiver alguma mudança, né? Ou seja, que não seja uma coisa que foi aprendida ainda, que foi repetida, a máquina provavelmente, né? Se tiver algum fator mais... Não devia ter inventado a bomba atômica, a gente já sabe se destruir. Então, aí é onde eu discordo com você. A gente já sabe se destruir. A gente dá o próximo passo para se destruir de vez, 2 minutos, quanto computing... Mas olha só, então... A gente é idiota o suficiente para fazer isso. Exatamente. Vocês lembram daquela série Arquivo X? Então, tem um episódio que é o meu episódio favorito naquela série, que chama, em inglês chama The Great Mutato, que é a história de um cara, meio Frankenstein. O cara, não sei aonde, lá no meio de Indiana, num lugar qualquer lá no Midwest, o cara era um engenheiro genético, entendeu? Que faz experiências com seres humanos e tal, e cria uns monstros terríveis, e o Great Mutato é um mutante lá que ele inventou, né? E tem uma hora que o Fox Mulder, né, que é o agente lá e tal, ele pergunta, mas por que você faz isso? Por que você está criando esses monstros? E a resposta, que é a resposta de muitos cientistas, foi a seguinte, because I can, porque eu posso. E no caso do Projeto Manhattan, foi mais ou menos por aí. É obviamente que existia a história, mas se os nazistas construíram a bomba antes da gente, imagina o que seria o mundo, né? Tipo, Man in the High Castle, aquela coisa, né? Mas se a gente construir ela antes, a gente vai poder controlar o mundo. Na hora do vamos ver, ninguém estava pensando nisso. Estava pensando, será que a gente consegue? Virou um desafio intelectual.
E eu, no instituto que eu dirijo lá na minha universidade, uma das coisas que a gente faz são os diálogos públicos. Então, eu sempre chamo um cientista e um humanista para discutir o que a gente está discutindo hoje aqui. Então, eu fiz uma lá no Museu de Ciências de Boston, que eu chamei um cara do MIT, que é assim, o cara de neurociências, que realmente está tentando fazer justamente isso, criar um algoritmo que tenha consciência, né? E chamei um outro cara que é um jornalista irlandês, que acabou de ganhar um prêmio literário lá. O cara é sensacional. Se vocês estão interessados nesse assunto, leiam um livro desse cara, chama To Be a Machine. E o nome dele é Mark O'Connell. Ele é absolutamente incrível. E a pergunta era essa, para o cara do MIT, entendeu? Tipo, mas, cara, por que você está fazendo isso? Qual é o interesse em fazer isso? Ah, não, eu quero ver porque, através da exploração de uma consciência artificial, a gente vai poder tentar entender a consciência humana. E não vai tentar entender, não vai conseguir entender a consciência humana, porque uma coisa que é absolutamente fundamental, e tem um monte de filósofos que já estão falando isso, e eu concordo com eles, é que a nossa consciência não está no cérebro só. Ela está no corpo inteiro, entendeu? Nós somos seres completamente dependentes dessa integração corpo-mente. Então, essa ideia que eles falam lá do cérebro na garrafa, né? Aquela coisa, né, que a gente fica, o cérebro inteligente, isso não existe. A nossa inteligência faz parte de como a gente está conectado com o mundo através dos nossos sentidos, entendeu? E isso é fundamental. Então, se eles construírem algum tipo de máquina que tem algum tipo de consciência, essa consciência não vai ter nada a ver com a nossa consciência. Então é possível, até um certo ponto, sim, mas vai ser uma coisa muito diferente de quem nós somos.